Oi pessoal, tudo bem? Vamos então hoje falar um pouquinho sobre o César Lattes e aqui começamos com Mozart porque a frase dele justamente diz respeito ao Mozart ou dá o Mozart como um exemplo musical para o conteúdo que ele queria expressar. Então a frase do César Lattes é: tudo que eu fiz não vale uma sinfonia de Mozart. Então, para quem não sabe, o Lattes, ele que hoje em dia tem a plataforma Lattes em função do nome dele, certo? Foi um físico mais voltado para a física atômica e que ganhou, junto com o seu grupo de pesquisa, o Prêmio Nobel de Física. E tendo então descoberto, né, junto com esta equipe, o Meson Pi, que é referente a essas questões de física atômica e tal. Então, essa frase é muito interessante, né? Por quê? Por causa de duas coisas. Uma é justamente aí abordar justamente o Mozart, né? E não outros compositores, né? Talvez poderia ter sido outros, né? Mas talvez em função do gosto precisamente do Lattes, né? Mas vai dar então ensejo para a gente falar um pouquinho do Mozart aqui. E de outro lado aí a proposição dele, né? Ou pelo menos assim o interesse dele, né? Em deixar delimitado aí então a relação entre a grandeza de uma sinfonia, né, com os trabalhos dele, que também foram grandes, né, e contribuíram para a humanidade e tal. Mas é interessante ele pontuar esta, digamos que, hierarquia entre arte e ciência, ou entre determinadas obras artísticas e determinadas obras científicas, o que também abriria um outro campo aí de discussão para nós. Então eu vou falar um pouquinho desses dois conteúdos ou dessas duas perspectivas, tá? Então, em termos do Mozart, aqui já vou especular, obviamente em cima da frase dele, né? Talvez ele tenha falado isso por quê? Porque o Mozart, como a gente sabe, ele tem um rigor formal, né? Bem como um rigor estilístico também, mas em termos de forma, por exemplo, ele sempre foi um mestre, né? Dentro da música. Pode ser isso que o Lattes levou em conta também, ou seja, a arquitetura musical mozartiana é muito importante dentro da história da música, certo? E ela, obviamente, foi influenciar aí posteriormente outros compositores. Então, sem Mozart a gente não teria Beethoven e daí em diante, certo? Que justamente puderam expandir essas formas, né? Por exemplo, o desenvolvimento do Beethoven em termos da expansão que ele fez, né, dentro do desenvolvimento e daí em diante, bem como a questão motívica, que também já era forte em Mozart. Essa sinfonia que a gente ouviu no início era a Sinfonia 40, ou é a Sinfonia 40 do Mozart. E dentro dela, por exemplo, a gente já vê, ou pelo menos eu consigo ver, né, segundo o olhar um pouco mais analista, os prelúdios para aquilo que Beethoven iria fazer. Ou seja, a gente já vê ali nesse primeiro movimento, que é mais conhecido mesmo, né? A gente já vê ali, por exemplo, uma alternância muito clara entre dinâmicas, né, em pianos, né, ou dinâmicas menos intensas, digamos assim, e dinâmicas mais fortes, né, ou mais intensas, certo? A gente vê essa alternância já no início ali dessa sinfonia. Quem quiser dar uma escutada ali no início para tentar ver isso também. A gente já vê essa alternância de um modo mais brusco, né? Tal como Beethoven iria desenvolver posteriormente de um modo aprofundado, claro, né? Mas o Mozart já faz isso de um modo bem interessante. Então, quando a gente justapõe ambos os compositores, assim, parece que há um grande abismo, né, entre Mozart e Beethoven, mas quando a gente começa a pegar assim de um modo analítico um pouco mais preciso, a gente consegue ver, pelo menos em determinadas obras, que há muitas relações aí que podem ser traçadas, certo? Então essa sinfonia é um exemplo tanto disso, esse primeiro movimento, por exemplo, pelo menos, tanto disso, dessa alternância, né, entre intensidades,
ou uma alternância em termos de dinâmica, quanto também na questão do desenvolvimento motívico. Então o Mozart ele faz o tema, né, o tema principal, mas posteriormente ali a gente vê que ele continua desenvolvendo o mesmo motivo, só que de um modo fragmentário. Então isso é bem interessante, por quê? Porque a questão do motivo e esse desenvolvimento, tanto fragmentário quanto mais unitário, digamos assim, vai ser muito importante para o Beethoven. A gente sabe, por exemplo, que ele constrói ali aquele primeiro movimento da Quinta Sinfonia, que é muito famoso, todo em cima de praticamente um motivo, certo? Aquele desenvolvimento todo inicial ali é baseado em um motivo. Então, aquilo que o Mozart traz de um modo um pouco mais esparso em sua obra, o Beethoven sintetiza de um modo mais claro, né? Por exemplo, as questões dos motivos. E em termos harmônicos também a gente vê nessa própria sinfonia aí do Mozart já uma harmonia que não é tão óbvia, entre aspas, né? Como de outras obras, né, da época. O que também Beethoven vai pegar e vai expandir de um modo bem interessante, né, que depois Wagner pega e eleva até o fim, digamos assim, do tonalismo, né? Mas a gente já vê parte dessas alternâncias ali no Mozart, embora ele seja considerado aí um classicista, etc. E quando a gente pensa nisso, vem na nossa cabeça tanto uma harmonia quanto uma forma e talvez até mesmo a questão motívica de um modo muito mais claro, né? Como se tivesse aquela claridade muito grande. Realmente tem, né? Comparado com o romantismo, é mais claro nesses aspectos. Mas ali a gente já vê, sim, os germes, né, daquilo que geraria ali o romantismo. Então é bem interessante. Então esse é o primeiro ponto, né? Só para a gente falar um pouco do Mozart. E o segundo ponto ali, que a gente pode observar aí na frase do Lattes, certo? Tudo isso aqui eu estou especulando, tá, pessoal? Estou, né, aproveitando o que ele fala do Mozart para a gente falar o porquê, talvez, que ele justamente falou do Mozart, né? Em parte, como eu falei ali, talvez por causa dessa arquitetura musical no Mozart, essa arquitetura formal, que é muito interessante, e que talvez encantasse o Lattes enquanto matemático e físico mesmo, né? Porque quem é matemático e físico, ou físico, puramente, como é o caso dele, né? Mas obviamente tem tudo a ver com matemática, se encanta muito por essas coisas, né? Por essas questões da forma, né? Das formas e tal. Então acredito que possa ser, em parte, por causa disso também, uma admiração pela capacidade de criação formal do Mozart. Bem como, né, todos esses pontos aí que eu elenquei de harmonia, de motivos e tal, e de dinâmicas que viriam a influenciar o restante da tradição. E o outro lado, então, que eu queria falar um pouco da frase dele, é acerca então, desta relação aí que ele supostamente põe hierárquica entre a ciência e a arte. Obviamente, a gente, né, não é algo que a gente deva pensar necessariamente. Certo? Por quê? Porque as obras científicas elas têm determinada utilidade, né, determinada precisão ou necessidade, melhor dizendo, dentro da história humana. Né? E, porém, e a arte, né, por outro lado, tem as suas necessidades, as suas utilidades, entre aspas, né? Que a gente tem teóricos que falam que a arte, na verdade, ela é arte justamente por não ser útil, né? Uma outra discussão que mais para frente a gente pode até abordar no canal. Por exemplo, o Oscar Wilde, né, tem um dos prefácios a um dos seus romances, ele aborda justamente isso, né, a arte como inutilidade, contrapondo ela à técnica, à ciência e daí em diante. Mas seria uma outra discussão para um outro vídeo. Seja como for, a gente vê coisas distintas, né, entre a arte e a ciência, obviamente. Também é um tema muito interessante de a gente aprofundar. Mas a gente vê também uma consonância no sentido, né, de importância, apesar do Lattes ter separado essas questões. Né? Então, quer dizer, determinada obra científica pode ser tão importante quanto uma obra artística. Se a gente for medir determinada influência, por exemplo, dela, certo? Ou o peso de determinado artista dentro da cultura em geral é tão grande quanto o dos feitos de determinado cientista.
Por exemplo, os estudos ali do eletromagnetismo do Tesla influenciaram, né, a humanidade inteira ali com as questões de corrente alternada e daí em diante, certo? Tal como aí a genialidade do Mozart e as obras dele que perduraram e são mais tocadas, né, afetaram toda a cultura. Então é muito difícil a gente medir essas coisas para criar uma hierarquia, né, a ponto de poder falar tudo que o Mozart fez é mais importante do que o que os físicos fizeram, etc. Né? Eu não julgaria por esse sentido. Né? Acho que seria cada um aí segundo a sua própria influência e no seu determinado lugar, né? Mas é justamente isso, né, que gera o interesse para a fase do Lattes. Porque, embora talvez a maioria das pessoas pensem como eu nesse caso aí, ou seja, que as funções são diferentes e, portanto, não tem como a gente hierarquizar isso, né? O Lattes pega e faz o raciocínio contrário. Por isso que essa frase talvez atrai tanto, né? Porque ele fala, como assim, né? Uma descoberta atômica muito importante, né? Que hoje é estudado por todos os cientistas aí voltados para a questão da física atômica, como que ele, apesar disso, ainda fala que o Mozart, tudo que ele fez não vale uma sinfonia do Mozart, né? Não é nem todas as sinfonias, mas uma só do Mozart. Então, acho que essa frase ficou icônica aí dentro. Nem todo mundo conhece, talvez, essa frase, né? Mas acredito que também não seja uma frase impopular, digamos assim, né? Até porque o Lattes é bem famoso. Se eu não me engano, ele falou essa frase para um dos alunos dele, se eu não me engano, a história. Mas então é isso. Eu tento desvendar em parte então o interesse por essa frase, justamente apontando isso aí, porque a gente tende, né, a ver a arte e a ciência como coisas distintas, muito distintas, né, que têm utilidade, necessidades diversas, e que por isso não poderiam ser comparadas, mas aí o Lattes abandona isso e compara em uma frase hierarquizando Mozart como aí o criador de uma sinfonia que valeria mais do que muitas coisas científicas, né? Mas enfim, então deixo em aberto para vocês pensarem ou julgarem a frase como quiserem. Meu objetivo aqui foi só trazê-la para a gente comentar um pouquinho aí, e refletir e aproveitar para falar um pouco sobre o Mozart e um pouquinho sobre ciência aí também. Beleza, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Se quiserem deixar comentários, críticas, etc., pode deixar nos comentários aí do vídeo. E até o próximo. Abraço.